Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Tijolo a Tijolo. Neste espaço falamos sobre empreendedorismo, ideias inovadoras e, olha, pessoas que conquistaram o sucesso tijolo a tijolo. Eu sou Gisele Marques e no episódio de hoje nós vamos falar sobre proteção patrimonial e empresarial e familiar. Mas antes de anunciar a minha convidada de hoje, já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, me ajuda que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Sem mais delongas, hoje eu vou falar com a Angélica Antunes, sócia fundadora da Base Segues. Olha, quase errei, viu? E ela tem aí um know-how gigantesco para falar sobre seguros e proteção familiar e patrimonial pra gente. Seja muito bem-vinda, Angélica. Obrigada, amiga. É um prazer estar aqui. Você sabe que desde o primeiro dia que eu vi que você já estava assim, no movimento de um podcast, eu falei assim, olha, não sei se eu tenho que ficar muito famosa, mas me chama. Claro que eu ia te chamar, lógico, sobre esse assunto, né? Quem não quer saber sobre seguro, né? Agora me conta um pouquinho sobre Angélica Antunes. Conta um pouco sua trajetória, como é que foi chegar aí nessa proteção familiar e numa seguradora aí multinacional americana? Conta um pouco pra gente. Bem, a seguradora você conhece bem. Claro. Mas eu acho que o principal do início dessa minha jornada foi entender que o seguro faltou na minha família. E a partir disso, eu falei assim, bem, o que aconteceu há 40 anos atrás, né, não já revelando a minha idade, mas acontece hoje com outras famílias, né? E talvez naquele tempo não tinha uma Angélica para chegar no meu pai, né, e fazer ali esse trabalho tão essencial para a sociedade que é vender seguro. E aí hoje eu faço isso com muito amor mesmo. Para mim, eu sempre digo, não importa basicamente se é uma apólice de 40 milhões ou se é uma apólice de 500 mil, que talvez pode ser tudo que aquela família pode ter. E através do meu trabalho, eu posso explicar, mostrar, fazer outras pessoas conhecerem esse papel tão fundamental em todas as famílias. Mas me fala uma coisa, a Angélica não nasceu fazendo proteção familiar. Não. Você tem um histórico. Aí eu queria saber Exatamente. Como é que você... Tudo bem, você chegou, você começou a entender que era importante naquele momento. Uhum. Mas como é que foi essa transição sua? Você tinha uma carreira profissional anteriormente. Eu sou formada em Educação Física e foi muito doido, assim, porque eu estava no final da minha faculdade, quando eu dando aula para um aluno, que inclusive hoje também é meu cliente, e aí ele fez a seguinte pergunta, né? Angélica, você já pensou na sua atividade atual? No caso era personal, né? Quando você tiver lá para os seus 50 anos, porque na época eu tinha 20, né? 20, eu entrei na Prudential, eu tinha 24 para 25 anos, né? Aí eu falei, com 50 anos, porque uma mulher de 50 é diferente de um homem de 50, né? Então, eu sugiro que você pense em uma profissão que você tenha longevidade. E educação física, infelizmente, se você não tem ali outros artifícios, né? Hoje, com a tecnologia, você consegue, né, montar treinamentos online. Se você demanda menos da tua força física, né? Mas você tem que ter ali um investimento pensando na longevidade. E com 50 anos, aquele momento ali para mim foi determinante. Eu falei assim, gente, eu não vou aguentar acordar às 5:30 da manhã, dar aula o dia inteiro, cuidar de marido, casa, filhos, sendo personal o dia inteiro com 50 anos. Eu preciso tomar uma atitude drástica, né? E aí foi quando eu comecei a buscar empresas que tinham plano de carreira. Então, na verdade, eu caí nesse mundo do seguro, né, na seguradora, basicamente, buscando ali uma carreira longeva, na verdade, né? E quando eu encontrei, né, a Prudential como a minha primeira escola, né, eu falei, bem, além de ser uma carreira longeva, porque eu estava procurando
um objetivo, eu encontrei outro muito maior, que é a missão de vender seguro. Então, foi assim que eu simplesmente, no último dia do meu... Eu lembro até hoje, eu estava entregando o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade. Eu entreguei o trabalho e no dia seguinte eu já estava na Prudential. Eu queimei completamente a ponte. Todo mundo falou assim, nossa, vai vender seguro, vai de pastinha, né? Vai ficar de pastinha de porta em porta. E é o momento que você tem que olhar para o seu objetivo maior. Porque se você olhar ali pela visão ali natural, assim, da coisa, né? Você desiste muito rápido, porque era uma atividade que até hoje é muito difícil, você imagina 10 anos atrás, né? Então, eu persisti porque eu tinha 2 pontos principais. Uma, a motivação do propósito e a outra de ter uma carreira longeva, né? Como vendedora de seguro, literalmente. Porque quando eu ligo para um cliente, eu não fico, eu sou especialista de planejamento, não sei o que, querido. Eu sou corretora de seguro de vida. É isso mesmo. Não tem, sabe? Eu vou fazer... Não, vendo seguro de vida, ponto. Você vai vou encontrar o cliente já sabendo o que eu faço mesmo. Então, já aconteceu de eu usar esses artifícios, né? Porque no início você fica com muita insegurança do que a pessoa pode pensar se eu disser que eu sou corretora de seguro. E chegar na hora, a pessoa fala assim, não, é seguro. Não, seguro não quero. Eu falei assim, não, nunca mais eu vou ficar inventando de ser especialista, consultora e nananã. Eu sou corretora de seguro, de vida. Você vai direto ao ponto ali, Vou né? direto ao ponto. O que é vender para você? Vender, para mim, é criar um problema para alguém. Ou uma solução, né? Se ele não sabe o problema que ele tem, eu crio o problema. Mas o principal é você, de fato, vender a solução. Só que no nosso ramo, né, que é de seguros, como culturalmente o brasileiro não tem essa prática, né, de entender que o seguro de vida, um seguro familiar, um seguro de sucessão, ele é um produto base de qualquer negócio, né? A gente não tem essa cultura ainda, então você tem que criar o problema para o cliente e fazer ele enxergar que ele precisa do meu negócio e eu tenho a solução. O que mudou de 2010, quando você entrou nessa multinacional americana, não é? Não foi em 2010? Para 2026, nesses 16 anos. O que mudou para você, Angélica? Além do peso... Eu era personal, gente, era toda sarada, magra, só passava o dia inteiro treinando, né? Mas, além disso, mudou, assim, eu mudei a minha vida com o meu trabalho. Então, isso, para mim, já vale todo 1 milhão que já conquistei nesses 16 anos, né? Saber que eu pude conhecer pessoas maravilhosas, conhecer clientes que abriram portas que jamais eu poderia pensar em abrir, né? Conheci o meu marido, não que o meu marido fosse meu cliente, mas através do contato das pessoas, né? Eu conheci o meu marido através de uma amiga que trabalhava comigo. Então, assim, hoje tudo que eu tenho no âmbito material, vamos dizer assim, e também emocional, porque vender seguro você ter 60 nãos, né? E mudar a sua história com um sim. Você tem que ter muita disposição psicológica para isso. E eu cresci muito nesse âmbito, né? Porque não dá tempo de você ficar chorando. Eu tenho que terminar de fazer as 10 reuniões. Next, né? Next total. Eu tô sempre no próximo, né? E então mudou, assim, tudo. Eu amadureci, talvez em pouco tempo, muita coisa. E, graças a Deus, a gente tem aí hoje uma empresa de seguros, né? Que não está especificamente no ramo vida, que continua sendo a minha especialidade. Dentro da base, o que eu melhor faço é, de fato, o seguro de vida. O cliente me pergunta sobre um plano de saúde, eu vou saber responder? Claro, né? Eu tenho ali um entendimento, como toda vendedora,
possível de venda, né? Mas todos os outros poréns do produto, eu sempre passo para um responsável daquela área dentro da minha empresa, né? Tem o pessoal dos ramos elementares, que é carro, obra, licitações, enfim. Tem o pessoal do plano de saúde, que é coordenado pelo Eduardo, e o meu, Vida. Então, hoje a minha empresa também se tornou, para mim, um segundo filho, né? Que é o que a gente faz com muito carinho, que é cuidar, basicamente, dos nossos clientes como se fosse família mesmo. Então, Quem precisa de seguro de vida? todo mundo que tem um CPF estiver respirando. Respirou, tá com CPF, entendeu? Ou passaporte. Às vezes o cliente não tem CPF, né? A gente hoje tem a capacidade de atender clientes que são estrangeiros, mesmo que estejam morando no Brasil ou morando fora do Brasil, os nossos produtos internacionais. Então, tem passaporte, tem alguma identificação, está respirando, né? É possível de se fazer o seguro. Quais foram as suas habilidades, seus skills que você teve que ter porque você era personal? Uhum. Quais foram as habilidades que você teve que entender que você, não, eu preciso criar essas habilidades, ou você já tinha para atender esses clientes e vender o seguro de vida nessa multinacional americana? Eu acho que o principal, ele é um fator que é não treinável, né? Que é a vontade de fazer acontecer. O tô afim, não adianta mentoria de 100 mil reais, né? Como a gente já, talvez eu e você já pagamos, né? É verdade. Para fazer... Você tem que ter plano A só, você não pode ter plano B. Entendeu? Então, assim, o treinamento do tô afim é teu, né? Então, eu acho que eu sempre tive muito isso desde muito jovem, né? Então, a minha mãe, quando meu pai faleceu, a minha mãe estava grávida de mim. E meu irmão tinha 6 anos de idade. Meu pai era o provedor da casa. Então, eu já cresci no ambiente do plano A. Não dá tempo de chorar, né? Eu pensando hoje na cabeça da minha mãe, né? Não dá tempo de chorar, eu tô grávida e tenho um filho de 6 anos. Eu tenho que dar conta. Então, assim, eu já cresci num ambiente de tiroteio, entendeu? De ter que dar certo. De ter que dar certo, né? Então, assim, minha mãe foi um pilar nesse sentido, porque hoje, né, essa vontade que eu tenho de solução, meu irmão mesmo, assim, muito, muito organizado, extremamente organizado, extremamente bom executor, assim, de tarefas. Então, a gente já cresceu nesse ambiente. Então, conforme eu fui crescendo e indo para uma atividade de muito desafio, para mim, foi desafio por desafio, eu já cresci nesse ambiente. Então, para mim, não teve tanta dificuldade geral, né? A dificuldade é, de fato, de você, naquele dia do cansaço extremo, exaustão, e saber que no dia seguinte tu tem que dormir 3 horas e ficar bem de novo, porque tu tem outra batalha para fazer, né? Então, acho que é isso. Como é que você consegue hoje tantos clientes, você ter tantos clientes? Qual o seu diferencial que faz os clientes quererem fechar com a Angélica? Eu sempre digo que o cliente, hoje, existe a pesquisa básica, né, dos grandes atendimentos, que é atendimento. Hoje, um cliente, se você pensar num quesito assim de venda básica, plano de saúde é tabelado. A mesma tabela que eu tenho da Bradesco é a mesma tabela que você tem, é a mesma tabela que qualquer assessoria de saúde vai ter. Não tem nenhuma diferença. O que vai fazer essa diferença acontecer é como que você vai conduzir esse cliente, principalmente no pós-venda, que é quando o cliente precisa. E tivemos uma escola muito boa do pós-venda, né? Porque a gente entende que o corretor de seguro, principalmente seguro de vida, a profissão dele se restabelece, estabelece quando ele paga benefício.
Então, você que tem um corretor de seguro de vida e você perguntar para ele quantos benefícios você já pagou, ele falou, não, nenhum, tem alguma coisa de muito errada Com nisso. certeza, eu adoro pagar benefício. Eu adoro. Não, eu não adoro pagar benefício porque o cliente está achando que eu quero que ele morra. Eu não quero adoro. não, tá? Não, mas eu pago ele em vida. Esse que é o melhor. Ah, a grande maioria que eu já paguei, sei lá, eu já paguei É. acho que uns 35 benefícios, sei lá, né? Desse tempo, acho que de falecimento, acho que foi 5 ou 6. Mas a grande maioria é em vida, né? Doenças graves, invalidez, renda hospitalar toda hora. Aproveita e explica Né? um pouco. Assim, muitas pessoas acreditam ou pensam que o seguro é apenas para morte. Não é um seguro de vida, é um seguro de morte. Sim. E que, então, explica um pouco melhor como é que pode ser feito um seguro em vida. O seguro em vida hoje é o seguro que tem ali a maior margem de contratação. Principalmente porque nós conseguimos ensinar o cliente a comprar seguro. Né? Então, por que eu digo que nós aprendemos? Porque nós aprendemos a vender de acordo com a necessidade do cliente. Né? Então, a gente nunca sentou, tenho certeza que você nunca sentou na frente de um cliente e falou assim, faz para me ajudar. Não. Sei quem faz Não. o banco. Né? Então, assim, para bater meta. Começa por aí. Segundo ponto é que o seguro em vida, na minha opinião, ele é tão mais importante quanto o de morte. Porque pensa você, seja ele solteiro ou casado, né, com filhos, mas você, eu tenho certeza que um sentimento que ninguém gostaria é de ser um peso para alguém. Com certeza. E o seguro de vida em vida, ele de fato tira esse peso financeiro que você ia transferir para alguém automaticamente. Né? Angélica, mas se eu morrer, a minha família tem patrimônio, tem dinheiro, tem tudo. Mas numa invalidez, tem todo esse dinheiro para você usar sozinho e a tua família precisar cuidar de você. Então, ou seja, não importa o quanto você tem. A gente pode fazer uma conta rápida aqui. Eu até tenho uma cliente que ela é arquiteta de acessibilidade. Olha, legal. Então, ela faz essas obras específicas, né, nas casas e apartamentos de pessoas idosas, né, muitas vezes, e pessoas que sofreram acidente e estão numa cadeira de roda. Né? Então, ela faz a reestruturação da casa da pessoa. Então, pensa o seguinte, se você não tem um mínimo de condição financeira e fazer uma reestruturação na tua própria casa, você é inválido, não consegue morar na tua própria casa. E ela falou que uma obra bem feita de acessibilidade para uma casa que tem 80, 90 metros custa R$200 mil. Porque você tem que abrir todos os portais, você muda a estrutura da casa toda. Você tem que abrir portal das portas, né? Você tem que reestruturar banheiro, você tem que reestruturar todo o quarto, alargar todos os corredores, reestruturar a cozinha. Então, ou seja, para você viver na sua casa, você precisa de no mínimo R$200 mil. Você vai tirar de onde esse R$200 mil? É muito mais barato ter o seguro, certo? Então, ou seja, no caso de uma doença grave, meu plano de saúde é o executivo, enfim, tudo bem. Maravilhoso que você tenha essa capacidade hoje de ter um plano executivo, principalmente na saúde, né, privada. Mas o médico que você vai escolher é o médico também private, e ele não aceita o plano. Então, você precisa ali... alavancar um patrimônio, né? É sempre uma alavancagem de patrimônio. Você alavanca... Você não ter que tirar o seu dinheiro exatamente. do bolso e você tira através de uma pólice de seguro. Que é muito mais barato. Eu não consigo compreender quando a pessoa faz, sabe, aquela conta assim, mas eu não sei se eu pago, se eu faço menos, ou então não sei se é o momento que eu prefiro investir. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. As duas são necessárias e complementares. E tem idade para começar num seguro de vida? O meu filho tem a primeira apólice dele com 2 anos de idade. Com 2 anos já pode? 2 anos. Ele tem o seguro de Minha Primeira Proteção, que hoje já tem algumas seguradoras que já comercializam também, onde é um benefício de doenças graves. E aí, quando eu fiz a apólice, eu comentando com uma amiga, ela, ai, meu Deus me livre.
né? Eu falei assim, olha... Vai atrair coisa ruim. Gente, eu já escutei eu de já tudo. escutei de tudo também. Já E escutei assim, de tudo. e eu não tô preocupada com o que eu tô escutando, eu tô... Preocupada em ter que pagar. Eu vou pagar benefício, vou adorar. Exatamente, Você o negócio... sabe, eu vou te contar uma coisa. É uma história até que, para mim, foi uma das histórias mais tristes. Uhum. Porque eu estava trabalhando com seguro de vida na Prudential, foi meu primeiro ano, e a minha cabeleireira de 16 anos, ela não tinha seguro. E eu falei, por que você não faz um seguro para você? Né? Porque para incapacidade, não para morte, eu não estava pensando para morte. Ela tinha uma filha, só que eu não estava pensando para morte. Ela pagou a primeira parcela Prêmio. e o prédio dela caiu. E ela faleceu. Não Eu acredito. estava na Rio Branco, quando eu escutei, não foi nem algum parente. Uhum. No grupo do meu condomínio, colocaram que ela estava precisando de sangue, tal. Quando eu olhei, era minha cliente. Meu Minha Deus, cabeleireira. que loucura. Eu fiquei, aquilo ali me deixou tão impactada, porque se não fosse eu para falar isso para ela, não faz. Parecia que eu estava querendo empurrar ou insistir. Sim. Não, eu entendi a necessidade que ela poderia ter, que ela tinha uma filha, Claro. mas que não era para morte. Porque Sim. realmente ela era muito jovem, mas ela fez um DIT, que é uma diária por internação temporária, e tinha um funeral e tinha um percentual de morte. Uhum. Resumo da ópera, ela veio a falecer. Meu A Deus. filha dela conseguiu, nessa uma única parcela, Um prêmio. ter um prêmio de 100 mil reais, e ela conseguiu ali, de alguma forma, Sim. ajudá-la no estudo. Claro. Então, assim, nesse momento eu falei, todas as pessoas que estão ao meu lado, Sim. eu vou ter que falar, porque é um compromisso que a gente acaba tendo. Com certeza. De abrir a boca. É um compromisso e explicar. social. É um compromisso social. É um compromisso social. Você não entende que é dessa forma também? Com certeza. E eu, eventualmente, eu lembro de amigos que não têm, né? E aí eu sempre mando uma mensagem. E aí, vamos resolver, né? Só que antes já aconteceu comigo o inverso, né? De falar, a pessoa realmente não fazer e falecer. E aí as pessoas... Como é que você fica, né? Eu vou te falar sinceramente, se eu falei e tentei, eu fico mal pelo evento, mas eu não fico mal pelo trabalho em si. Porque o meu trabalho foi feito, mas a decisão não é só minha, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, meio frio isso. Eu falei assim, não é questão de ser frio, é questão de eu não posso assumir essa responsabilidade que era dele. Essa responsabilidade não era minha. A minha responsabilidade era falar, você precisa disso, você tem 2 filhos, sua esposa não trabalha. A minha responsabilidade era essa. Eu cumpri a minha. Então, se ele, infelizmente, faleceu e não fez o seguro... Hoje, qual foi a sua maior conquista dentro desses 16 anos trabalhando com esse propósito de seguro de vida, de proteção familiar? Qual foi seu maior... Você fala assim, caramba... A minha maior conquista, na verdade, são as realizações de sonhos. Né? Que através do meu trabalho, que eu amo fazer, é a realização literalmente de sonhos, sabe? É poder viajar com a minha família, poder ter realizado o sonho da minha mãe de levar ela para Disney, né? Ter hoje a condição de comprar um apartamento que eu jamais pensei que eu pudesse comprar para minha família. Hoje eu ter uma empresa que eu consigo ver que existe a longevidade. Então, esse, para mim, é muito mais importante do que a placa na parede, né? Porque eu sou muito mais de experiência do que do estático, né? De olhar e tem a placa tal, tem não sei o quê. Eu super dou parabéns para quem de fato tem e tem esses reconhecimentos, porque não é fácil mesmo, só os brabos, psicopata. Qual foi a sua maior dificuldade nesse período? Que você pensou assim, chega, isso não é pra mim. Teve algum momento que você falou assim, caramba... Não, sabe que eu nunca pensei que isso não é pra mim? Isso não é pra mim. Eu já tô aqui batendo pastinha na chuva, no sol, escutando desaforo. Cachorro pegando na nossa perna, Exato. Cachorro mordendo o nosso dedo. Sem contar... Casais brigando. Casais brigando, né? E aí, e aquelas situações que mulher, sabe, que passa, que tipo, que preguiça, né? Eu nunca pensei, isso não é pra mim.
Nunca pensei. Nunca teve esse momento? Nunca tive nenhum momento assim, isso não é pra mim. Quando eu penso que isso não é pra mim, é o cliente. Sabe? Aquela conversa que você sabe que não vai sair nada, a pessoa te desrespeita o teu trabalho, te diminui. Ou seja, você não é meu cliente. Pegando esse gancho, você já teve aquele cliente que já deu em cima de você? Já, claro. E como é que foi? Então, nesse dia que o cliente deu em cima de mim, eu perguntei se ele tava passando mal. Falei, você tá passando mal? Mas assim, já com o olho cheio de ódio já, né? É porque a gente Falei, vai você à tá casa passando do mal? cliente, a gente vai à Aí casa, você vai a na gente casa, você vai no escritório, né? Então, quantas vezes você fica só você e o cliente, né? E eu sempre evitei agendar com o cliente, a não ser quando é médico que marca no hospital, né? Que já aconteceu. Angélica, eu só posso de noite quando eu tô operando no Miguel Couto. Tá bom, 1h da manhã eu tô aí. No Miguel Couto esperando, né? Você conversar comigo. Mas eu sempre evitei marcar reuniões em horários assim muito, muito tarde. Vamos marcar no bar, não sei o quê. Então, tu já sabe. Já vai cortando ali o... Já vai cortando, entendeu? Com educação, obviamente, né? Mas nesse caso específico, eu literalmente já com a cara assim, já transtornada. Falei, você tá passando mal? Você tá com algum problema? Aí ele percebeu, né, que já tava cedido, né? Eu falei assim, olha, se você quiser continuar a conversa do que me interessa, que é te vender um seguro, a gente continua. Agora, fora essa conversa, que é te vender um seguro, eu não tenho nada para conversar com você. Ele, não, tudo bem, pode continuar. E como é que foi a construção da base SEG? A construção da base foi o seguinte, na pandemia, logo depois, um pouquinho, né, durante a pandemia, enfim, a seguradora mudou o contrato de franquia, né, e a gente começa a permitir que o corretor franqueado possa, além de cumprir as regras de uma franquia, que evidentemente precisa continuar sendo respeitado em todas as diretrizes, e assim, você sabe muito bem que a Prudential para mim foi a maior oportunidade que eu já tive. Então, Maior escola também. Maior escola de tudo, né? De maluco. Grata. Eu também sou super grata à Prudential, minha primeira seguradora. Foi incrível. Uma então, escola assim, de vida, na verdade. É uma escola de vida. De pegar a pessoa completamente crua e tornar ela um avião. Né? Parece uma escola de maluco, a gente ouviu quantas vezes, lá eles fazem lavagem cerebral. Eu falei, eu não tô nem aí com a lavagem cerebral, querido. Eu tô lá fazendo lavagem cerebral, tô ganhando mais que você, tá tudo certo. Não, eu chegava lá, as pessoas falavam assim, o que é isso? Eu não falava com ninguém. Eu só ficava ligando. Atendimento. As pessoas conversando, eu, ei, me achavam insuportável. Mas foi o ano que eu mais ganhava dinheiro. Sim, porque... E é o ano que eu mais protegia pessoas. Era o ano que eu tinha mais apólices. Então, assim, você tem que realmente, às vezes, não escutar. Mas foi também a maior escola, Prudential. O dinheiro é sempre a consequência do que você está focado em fazer. Que basicamente é o que eu sempre fiz. Eu preciso proteger pessoas. A consequência desse desejo vai ser bem ser remunerada. Por um mercado que remunera muito bem. E as pessoas ainda falavam assim pra mim, Gisele, você vai sair de agência de publicidade, você é uma publicitária, vai virar vendedora de seguro de vida. Sim. Vendedora de pastinha. Batedora de pastinha. Vai ficar pobre. Boa. Vai ser pobre. Eu falei, tá bom. Eu já emprestei dinheiro para um amigo que disse que eu ia ficar pobre. Amigo, você sabe que é você. Compensation, aqui está meu compensation. Exatamente. E, obviamente, né, quando você empresta alguma coisa, você nunca pode ficar esperando que a pessoa te devolva, né? Então, assim, relaxa, tá tudo certo, amigo. Tudo pode certo. Ficar. Continuo te amando. Aí, conta, aí nasceu a sua... E aí, a base, voltando, eu tinha uma necessidade muito grande de atender o meu cliente, de fato, com tudo que ele precisasse a respeito do seguro, né? Porque existia essa demanda. Os clientes perguntavam, Angélica, poxa, você conhece alguém que possa fazer o plano de saúde? Resolve o plano de saúde da minha empresa. Preciso do seguro do carro. E eu ficava sempre jogando, eu não tenho, né? Não posso fazer.
ficava naquilo. Eu falei assim, não, Você já agora... com o cliente ali, você já com o cliente ali na sua frente, né? Exatamente. Você podendo fazer todo um planejamento de ponta a ponta, 360 a ele, só podia oferecer um tipo de Um tipo de produto. E muitas vezes, até o próprio produto que ele tinha, eu sabia que eu poderia reformatar ele de uma forma mais coerente dentro da necessidade dele, e eu não podia fazer por conta né, de uma estrutura que eu devia respeito, né? Não que eu desrespeitasse, mas não que eu desrespeitasse hoje, mas hoje eu consigo, que é permitido que eu faça isso. Então, ou seja, em 2021 eu falei, olha, eu vou abrir uma corretora de seguros. E em pouco tempo, assim, a gente já tinha código em todos os seguradores, em todos os operadores de saúde, tinha tudo já. E aí foi quando o meu marido, que também é personal, eu falei, olha, agora o negócio cresceu mais do que eu imaginei e eu sou a menina que vende. Você trouxe ele pro teu negócio. Eu sou a batedora de pastinha. Então, olha só, não vou organizar financeiro, não vou organizar nada, organiza você. E ele, que é muito organizado, tem muita competência em relação à gestão, ele começou a organizar e entendeu, né, que a profissão dele, como personal, também chega um determinado momento que você precisa tomar uma decisão. Então, hoje, o Eduardo é meu sócio, ele faz toda a parte de gestão da corretora e assim, ele em pouco tempo, ele virou uma sumidade no assunto plano de saúde. Então, ele toca essa parte. E aí, em 2021, aumentamos, né, o quadro, assim, de começar a precisar, precisa contratar. Então, a gente já tem uma contratação, assim, eficiente de assistentes, né? Inclusive, um dos meus assistentes era da Prudential, né? Eu falei assim, não, esse assistente é top demais, eu preciso contratar ele. Quero ele pra mim. Exatamente. Mas eu não peguei, né, da Prudential. Ele já tinha saído, eu falei, não, vamos embora junto, ele é muito eficiente. Como é que é trabalhar com o marido? Conta. Assim, pra mim, eu nunca tive dificuldade porque a gente faz coisas muito distintas, né? E a gente sempre teve um acordo muito eficiente. Você toma conta, né, da gestão e eu vou resolver o que eu preciso fazer de vender. Então, eu não me meto no que ele faz e ele também não se mete no que eu faço. Como ele é a gestão, né, financeira principalmente, eventualmente ele fala, ó, dá uma acelerada aí que vai ter bonificação. E aí tá bom, então... Ele até te motiva, né, a vender mais. Sim, vender mais. Olha, a seguradora X está dando uma bonificação de 400%. Se tu vender até tanto, até quadriplica, aí então calma aí, vamos resolver. Aí eu vou e faço essa correria, né? Mas, então assim, eu não tenho dificuldade nenhuma de trabalhar com ele. Eu acho que a gente se complementa muito bem. E como é que você conquista novos clientes? Como é que é isso para você? Para mim, você prospecta hoje... clientes? Como é que você criou uma metodologia para o cliente te indicando? Como é que é isso? A metodologia da indicação, inegavelmente, vai ser a mais eficiente em qualquer negócio. Não é só no seguro de vida. Não é só no seguro, né? Em qualquer negócio, as empresas precisam... Inclusive, eu já até treinei uma empresa para fazer um processo de indicação. Porque, assim, a empresa só tinha... Nossa, estamos com uma dificuldade absurda de ter novos clientes, né? Novos CPFs. E eu falei assim, nossa, mas isso é tão simples, né? Porque eu só faço isso. Então, ou seja, hoje, graças a Deus, muitas recomendações vêm espontânea, né? Mas você semeou, né? Essa recomendação espontânea. Mas eu só sei trabalhar por recomendação. Só sei trabalhar por recomendação. Que é muito bom e muito perigoso ao mesmo tempo. Por causa do estoque, né? Não só por causa do estoque. Você não pode falhar com essa recomendação número 10. Porque embaixo dessa 10 tem mais 9, que são amigos dessa 10. E aí, se você falha com esse 10, além dele fechar a porta para o 11, ele... fala de você para os 9. Poxa, você me recomendou a Angélica, ela fez isso e isso, ou deixou de fazer isso e isso, então não faço mais nada com ela. E aí, na sequência,
cara já começa a ficar mais reticente de te recomendar, né? Achando que você vai errar de novo. O que representa para você, tá, sobre a sua gestão, 975 milhões em capital segurado? É isso, né? Isso é a apólice total de toda... Cara, eu sou aquela pessoa, assim, seguro pra mim, no mínimo, tem que ser 1 milhão. Por que 1 milhão? Porque 1 milhão é um número mágico. A pessoa já começa a ser milionária. Eu tenho 1 milhão e já sou milionária. Exatamente. 999 mil ainda não é um milionário. Não é um capital segurado. Não é o capital segurado. 1 milhão, acho que 1 milhão é um número mágico mesmo de todo mundo. Fala assim, onde que a gente vai fazer? Quando que a gente vai fazer o nosso primeiro milhão? Né? E eu acredito que com 1 milhão dá para resolver algumas coisas, né? Dependendo do padrão de vida de cada um. Né? Claro, 1 milhão para um cliente que tem uma apólice hoje de 50 milhões, ele é Angélica, o que é 1 milhão, né? Mas, então, facilmente você alcança um capital segurado desse porte, quando você tem uma prioridade de oferecer o máximo de capital segurado possível para um cliente. Isso a gente está falando de seguro de vida pessoa física. E Isso. pessoa jurídica, como é que funciona? Explica um pouquinho aqui para as pessoas que estão aqui nos assistindo, como é que funciona uma apólice empresarial, de sucessão empresarial? Existe, dentro do CNPJ, existe um CPF, certo? Então, ou seja, já existe ali uma necessidade de seguro porque tem uma pessoa, né? A empresa, ela é gerida por pessoas. A gente ainda não conseguiu concluir 100% de uma empresa de IA, né? Onde os donos, os funcionários e os herdeiros são robôs, né? Ou inteligência artificial. Ainda vai existir. Vai existir em algum momento. Será que eles vão ter e a gente de vida também? Com certeza, porque se é um produto inteligente e IA inteligente, né? Tem que ter Muito seguro, bom. né? Até os robôs vão ter que fazer seguro. Vão ter que fazer seguro de dados, que é o seguro que já existe, né? Onde eu converso muitas vezes com amigos que trabalham, né, de tráfego de dados, enfim. Eu falei, você precisa ter um seguro, né, de dados. Porque se esse cliente um dia te acusa que os dados dele vazou e te processa, você precisa do seguro e dizer pro cara, olha, não tem como, eu posso provar que existe uma segurança, enfim, mas se você for executado, você precisa ter dinheiro para pagar esse cliente. Então, existe essa apólice já. Mas como que acontece uma apólice empresarial? Eu e você somos sócias. Só que eu tenho a minha família e você tem a sua. Nós temos um casamento que se constituiu através de um CNPJ. Sendo que vou te matar, tá? Não vou morrer, não. Quando a Gisele morre... Quando a Gisele morre, eu, como a sócia que restou, preciso tomar algumas decisões financeiras, né? E uma delas o que eu faço agora com a família da Gisele? Eu pego um filho, boto nessa empresa para gerir, sendo que ele não tem know-how nenhum, não tem conhecimento ou não tem idade, ou eu tenho que pagar a família da Gisele. Só que pagar a família da Gisele, eu tenho que pagar a parte dela tirando dinheiro da onde? Né? Eu tenho que tirar dinheiro do meu bolso para pagar a Gisele, praticamente. Principalmente das empresas que são extremamente alavancadas, né? Então usam o próprio recurso para alavancar a empresa. E aí as pessoas, às vezes, hoje, acho que 60% das empresas, né, no Brasil são empresas familiares, que tem sempre um cabeça ali, um tutor, né? Um gestor. O gestor principal, E as empresas que não têm, por exemplo, planos de sucessão, apólices, por exemplo, que é um plano de sucessão, elas não chegam à terceira geração. Ou por falta de recurso, que é o principal, que é o número 1, recurso para fazer ali a sucessão, inventário, contratar alguém do mercado para fazer a gestão, assumir a gestão, se os filhos são pequenos ou os filhos não têm interesse, às vezes, na empresa. Né? Eu tenho uma empresa hoje de seguros, mas se meu filho decidir ser médico, eu quero que ele seja médico. Né? Se ele decidiu ser outra profissão, tudo bem. Né? Eu não posso obrigar o meu filho a seguir o seu caminho. A seguir o meu caminho. Eu vou treinar ele para isso, mas ele vai ter escolha. Né?
Mais ou menos, né? Não vai ter tanta escolha assim não, também porque a gente é raiz, né? Não tem, esse negócio eu vou escolher. Não vai escolher nada. Vai escolher o que eu escolher. Vai escolher o que eu quero que você escolha. Entendeu? Eu vou escolher. Não vou escolher nada. Você vai me dizer o que você quer fazer, eu vou decidir se tu quer. Me fala uma coisa, nesses 16 anos, qual foi o cliente mais triste que você teve, o caso mais triste que você teve? Ai, Você teve que mais pagar um triste, gente. benefício? Eu sempre vou repetir isso, que foi o mais impactante, o mais triste, com força. Foi o falecimento, eu posso dizer, porque foi público, né? Foi o pai do Ítalo, Marcílio. Então, assim, foi um falecimento que eu vi na televisão. Sabe quando você vê, assim, 6 horas da manhã na televisão e você fica assim, nossa, mas calma aí, mas parece, né? E aí, 1 minuto depois, o filho, no caso, né, o Ítalo, me ligou e falou, Angélica, meu pai faleceu. E aí, sabe aquela coisa assim, tu fica aérea, assim, né? E aí foi muito difícil, porque ele era um cara muito querido, além de ser um profissional exemplar, estava no auge da carreira. Foi uma morte, assim, extremamente violenta, triste, foi um assalto. Uhum. Ali no Jardim Oceânico, a 30 metros da delegacia. Então, assim, o auge foi tudo um absurdo e foi extremamente triste. Foi o pior benefício que eu paguei no quesito tristeza, né? Eu vejo muita gente, assim, ó, protegendo o carro e não protegendo quem dirige o carro. Sim. O que você entende sobre isso? Você acha que o brasileiro ainda não tem essa visão do seguro? Ou ele tem aquela questão assim, o meu patrimônio é o que é palpável, É o palpável, que é o meu carro, que é a minha casa? O que você ainda pensa sobre isso? Sobre o brasileiro ainda não ter essa visão do seguro? A gente tem essa responsabilidade de explicar que você vale mais que o carro. Essa responsabilidade é nossa. E como eu te falei, depois que eu expliquei que você vale mais que o carro e ele entendeu isso e fez a sua própria proteção, ótimo, deu tudo certo. Mas se eu expliquei e ele não, mesmo assim, ele continua achando que o carro é mais importante para ter seguro, não é o meu cliente. Qual o perfil de cliente que mais te procura para fazer seguro? Empresários, médicos, advogados, são profissionais autônomos, né? Clientes que estão já nessa fase de pensar em sucessão. Então, eu tenho feito bastante apólices nessa característica, né, de pensamento de sucessão. Até porque existe hoje produtos, né, em apólice de seguro que permite também que sejam dedutíveis do imposto da empresa. Então, como despesa operacional. Coisa que, às vezes, as pessoas não conhecem. Eu posso? Pode. Deduzir. Né? Deduzir do imposto da própria empresa como despesa operacional. O formato do seguro também, ele possibilita que seja também um caixa para a própria empresa. Então, o que eu mais faço de apólice hoje é basicamente nesse perfil. São profissionais autônomos, empresários que têm aí a expectativa já de fazer essa organização de sucessão. Qualquer pessoa pode ter seguro? Ou tem uma esteira aí de exames, de aprovação? O que compra seguro hoje é saúde. Então, esse é o principal ponto. Não é mais dinheiro que compra seguro, né? Eu já tive cliente negado com 32 anos, por conta de saúde. Então, o que compra, enquanto tem saúde, existe a possibilidade de contratar seguro. Eventualmente, acontece, assim, que eu recebo recomendação. Meu avô pensou em fazer um seguro. Eu falei, querido, deixa eu te explicar. Teu avô, se levantar a mão, Jesus já está levando. Então, assim, não tem mais o que fazer com 89 anos. O que eu posso fazer ainda é uma assistência funeral. Posso fazer. Não vai deixar de ter alguma coisa. Até que idade pode fazer seguro? Até 75 anos, com saúde, já consegue contratar um bom seguro. O que uma apólice de seguro pode proporcionar para uma família?
a materialização do que aquela pessoa que morreu pensou em materializar para a família, enquanto vivo. Então, se você pensa em levar a tua filha para estudar numa faculdade nos Estados Unidos, fazer ela morar fora, isso pode acontecer de alguma maneira. Com você viva, isso vai ser evidente, porque o teu planejamento é esse, e se você morrer, a apólice vai materializar isso que tu sonhou para ela. Então, o que é um seguro de vida? É, de fato, a materialização do que aquela pessoa que não está mais aqui, ainda assim, executar para a própria família. Isso é o seguro. Teve algum aprendizado nesse longo dessa sua jornada que fez você repensar até nos seguros que você já tinha para você? Ah, toda hora. Gente, eu sou uma pessoa que tem, assim, sério, eu tenho 9 apólices. Eu fiquei, esses dias, eu falei assim, gente, que tanta coisa isso no cartão, né? Eu sou viciada em contratar seguro. Mas eu acredito também o seguinte, eu só posso vender uma apólice de 1 milhão se eu tiver no mínimo 1 milhão de seguro, né? Eu nunca falo exatamente quanto eu tenho de capital segurado, né? Eu falei assim, pro meu marido, né? Você já se pagou benefício? Não, nunca. Você nunca se pagou benefício? Nunca me paguei um benefício. Mas para alguém da sua família, você já pagou? Da minha família também não. Nunca paguei para minha família. Nenhum benefício, graças a Deus, né? Na verdade, nunca paguei para minha família nenhum benefício. Nenhum renda hospitalar. Para minha família, nunca. Dentro desses seguros, assim, como é que você você elenca qual seguradora que o seu cliente pode estar? Ou não? Você já joga para uma seguradora específica? Você faz algum mapeamento? Eu tenho um mapeamento, né? De opções que ele pode ser direcionado. E a experiência te ajuda nisso. Então, hoje, quando eu converso com o cliente, eu já sei que eu vou colocar esse cliente na seguradora X. E durante a conversa, eu posso dizer para ele o seguinte, ó, por enquanto vamos começar nessa X, mas a intenção é que daqui a 2 anos, se a tua saúde permanecer ok e nada mudar, a gente faz uma alteração para a seguradora Y, que é a seguradora que você quer nesse momento. Mas nesse momento, ela está muito acima do que você pode pagar. E a prioridade é o quê? Capital segurado. Eu preciso te dar 5 milhões de seguro, só que 5 milhões de seguro nessa seguradora, nesse momento, é inviável financeiramente. Mas a gente vai contratar esses 5 milhões dentro da sua capacidade inicial, para que a expectativa é que a gente mude em algum momento, né? Que a gente faz o acompanhamento com o cliente a cada 2 anos, pelo menos. Então, ou seja, a experiência já me dá esse know-how, assim, de escolher para onde jogar. Acontece, às vezes, o cliente fala assim, mas eu queria que você me mostrasse todas. Eu falo, olha... Eu escolhi a melhor para você, né? Eu escolhi a melhor para você, né? Então, ou seja, você não vai no seu cardiologista e o cardiologista pede um eletrocardiograma e você diz, não, eu quero fazer eletro, quero fazer não sei o quê, quero fazer cintilografia, Tu é médico para saber? Né? Pois se tivesse que falar para a Angélica lá atrás, o que você falaria para ela nessa sua jornada de empresarial? Que bom que você não desistiu. Que bom que você teve, além da vontade, exatamente, teve a garra, a força. Exatamente, querida. Que bom que você é bem doida. E para uma pessoa que não tem nenhuma apólice de seguro de vida, você falaria o quê para essa pessoa? Meu telefone, tá? Vou te mandar no final, tá, querido? É isso que eu vou falar para você, tá? Compartilha depois o meu celular. E faça seu seguro. Né? E a gente vai conversar. E para aquela pessoa que fala assim, não. Você chega num cliente e fala assim, o cliente se apresenta, faz todo um planejamento, mostra para ele a necessidade, ele fala, não, seguro não é para mim. Próximo. Next. Próximo. Você nem ali dá argumento. Hoje eu já tenho um pouco de preguiça. Se não for um argumento verdadeiro, que a gente sabe quando o cliente está dizendo a verdade, né? Pelo menos a gente... eu tive... Pela educação física, eu tive bastante treinamento, né? De pessoas, vamos dizer assim, né? Então, eu conheci muito o emocional das pessoas e também já
junto, né? Eu fiz uma pós de neuropsicopedagogia. Fiz, sei lá, 6, 7 meses, mas tem muito ensinamento de comportamento humano. Então, você sabe quando o cliente ele tá te respondendo para você ir embora, ou quando o cliente está te respondendo de fato uma verdade, né? E a gente teve treinamento suficiente para tirar a verdade dele. Exatamente. Né? Então, quando o cliente fala uma coisa que eu sinto que é verdadeira, eu combino com ele, olha, eu já entendi que agora não é o momento, então pega aí a sua agenda. Daqui a 7 meses a gente volta para conversar. Então, eu nunca abandono esse cliente quando ele me fala a verdade. Agora, o cliente que já está ali, ou já fez pouco caso do assunto, ou já deu várias objeções falsas, entendeu? Então, hoje, eu já tenho eu já às vezes me divirto, sabe? Eu bato nele até cansar. Agora me fala uma coisa, você falou que você tem que ter saúde para a contratação de um seguro de vida. Por exemplo, a pessoa que já infartou, tem câncer, teve câncer, ou então teve uma patologia de uma doença aí rara ou grave. Quanto tempo tem um tempo para ela Poder contratar? poder contratar? Como é que funciona isso? Hoje, através, por exemplo, da Prudential, que é uma referência, né, em análise de underwriting da saúde do cliente, então, ou seja, a gente consegue fazer esse levantamento da oportunidade de qual seguro esse cliente pode ser aprovado. Existe, sim, uma capacidade de treinamento dependendo do tempo da doença, como que foi tratado, que estágio foi a doença de fato, se já, em caso de câncer, já teve remissão ou não. Então, hoje, tem uma forma de, ainda assim, dar seguro para essas pessoas que já teve ou tem alguma pré-existência. Né? Então, eu nunca desisto do cliente no primeiro momento. Enquanto eu não vejo na seguradora o retorno de resposta negativa, eu vou até o fim para aprovar esse cliente em algum capital segurado. Nem que seja somente invalidez acidental. Mas alguma coisa, alguma proteção eu vou fazer para esse cliente, com certeza. Ou seja, nasceu, respirou, tem CPF, você precisa de seguro de vida, porque é muito mais barato você contratar um seguro de vida para você em vida e aproveitar essa jornada, começando cedo, porque o seguro fica mais barato, você consegue comprar mais capital segurado, Sim. um preço mais barato. É um ato de amor você ter um seguro para sua família e para você. Sim. Com certeza. Que papo maravilhoso. Adorei conversar com você. Foi ótimo, amiga. Dá aí seu último recado, dá o seu dá seu nome. Dá o seu nome, seu telefone para quem quiser contratar ou fazer um planejamento customizado, falar com a Angélica Antunes. Nem falar comigo pessoalmente, né? Ou seja, meu telefone, aí não sei se você consegue colocar. Mas tem o site, né, da nossa empresa, que é www.basesegues.com. Tem o Instagram, @basesegues. Podem visualizar algum material, mas o principal do meu trabalho é a conversa 1 a 1. Então, de fato, mandar a mensagem para mim, que eu vou ter o maior prazer de tomar um café. Vou tomar um cafezinho contigo. Aí, sai do cliente com 9 apólices. Obrigada pelo seu Obrigada, amiga. tempo. Sucesso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui no nosso podcast, Tijolo a Tijolo, a gente sempre traz os melhores profissionais que conquistaram o sucesso tijolo a tijolo. E até o próximo episódio.